paz do Senhor, queridos. Vocês estão bem? Então, glória a Deus. Vamos dar início ao nosso culto? Não, a nossa palavra. Que hoje nós temos ainda muitas atividades, né? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Jó, capítulo 1. E eu gosto, gente. Eu gosto de... Já falei isso, vou falar todas as vezes. Eu gosto do Antigo Testamento. Ensina tanto, tanto, que nós precisamos parar e estudar esses livros, né? Ainda que seja difícil. Mas aqui nesse livro de Jó, capítulo 1, nós vamos ler agora do 6 ao 12. Jó 1, do 6 ao 12. Amém? Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende a tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Esse texto mostra uma reunião de Deus com... Tem tradução que fala os seus filhos, e com certeza são os anjos, e Satanás se apresenta nessa reunião. E Deus puxa a conversa com ele. Deus instiga. Ele fala assim: de onde você vem? Ele fala: eu estou andando aí pela terra, vendo a quem posso tragar, vendo se tem alguma brecha, alguma coisa, para eu poder tomar conta. Ele falou assim: você reparou no meu servo Jó? E começa a dar o currículo de Jó. Homem íntegro, homem reto, que teme a Deus, se desvia do mal. Integridade, irmãos, é uma qualidade daquele que é quando ninguém está te vendo. A integridade, ser íntegro. O reto já é você ser reto diante em público. Temer a Deus é um princípio da sabedoria. Não fala na palavra? E que se desvia do mal. Intencionalmente, ele não queria praticar o mal. Deliberadamente, ele queria ser santo. Então, olha o currículo. Satanás, em vez de ficar quieto, né? Não, ele não perdeu a oportunidade. Ele falou: mas também olha o que você tem feito na vida dele. Você tem abençoado, você é um muro de proteção ao redor da família, você tem dado dinheiro, todo mundo tem saúde. Sim, qualquer um te adora. É fácil, mas tira tudo dele para ver se ele não amaldiçoa na tua cara. Deus falou assim: tá bom, você pode ir, toca tudo que é dele, mas não toque na vida dele. E Satanás sai da presença de Deus. E ele usa os sabeus, os caldeus e um elemento da natureza. Estando os filhos todos reunidos e festejando, chega uma notícia: Jó, os caldeus chegaram e roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Esse que sobrou ainda estava falando, chegou outro e falou assim: Jó, o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os pastores. Só sobrou eu. Ele estava contando, chegou um terceiro.
os caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos, só escapei eu. Jó era um homem muito rico. Era o mais rico daquela região do Oriente nessa ocasião. Segundo estudiosos, diz que ele era o mais rico da geração dele. E num instante, no mesmo dia, a falência chegou na vida de Jó e ele perdeu tudo. Sem ele saber que isso era Deus convocando Jó para ser uma testemunha, porque aí Satanás começa a argumentar, não, é que você dá saúde, você dá tudo. Quem que não vai te adorar desse jeito? O primeiro argumento de Satanás é esse. Você abençoa para que as pessoas te adorem. E Deus quis mostrar para Satanás que Jó amava mais a Deus do que o dinheiro. Então ele falou, pode ir lá e toca nele, em tudo que ele tem. E o que ele tinha? Bens e família. Os dois, o mais importante na vida dele. Bom, os bens, ele perdeu tudo. Irmãos, no mesmo dia, eu não sei se foi questão de horas, chegou uma pessoa dizendo, teus filhos estavam festejando. Os filhos de Jó eram unidos, viu? Se reunia, celebrava, festejava, mas Jó era um pai que orava pelos seus filhos, pais. Olha o que diz no versículo 4. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas irmãs para celebrar com eles. Jó tinha 7 filhos homens e 3 mulheres. E quando terminava esses dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. E essa era a prática habitual de Jó. Jó era um homem que abençoava os seus filhos. Jó era um homem que não se preocupava somente com a salvação deles, mas com que o nome de Deus seria demonstrado até através da vida dos filhos de Jó. Talvez eles possam ter amaldiçoado Deus em seu coração. Então Jó ia para a presença de Deus e apresentava esses meninos. Aí chega um mensageiro, voltando no versículo 18, e ele fala, seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Naquele dia, Gui, Jó pegou o corpo dos 10 filhos e foi para o cemitério enterrá-los. 10 filhos Jó enterrou naquele dia. Como olha, ele perdeu tudo que ele tinha. A falência, ele não tinha mais nada. E agora perde os filhos. Ele vai e enterra esses filhos. Como que esse homem volta do cemitério, gente? Enlutado, arrebentado. Porque pior que uma situação financeira perdida, uma falência, é você perder os seus filhos. Nós perdemos os nossos filhos, os nossos entes queridos. E ele volta do cemitério do mesmo jeito que nós voltaríamos, cheio de perguntas. Por que Deus? Por que isso aconteceu comigo? Por que aconteceu com meus filhos? Por que com a minha família? Por que aconteceu? Ele não sabia que isso aí, ele estava sendo um representante na terra para dizer, não, Deus é mais importante de qualquer coisa. Você está sendo provado, irmãos. Ataque, quem está sendo atacado, são 350 milhões de irmãos da igreja perseguida que têm sido mortos porque não têm negado a sua fé em Jesus. Mas você está sendo provado para ser provado, aprovado. Você está sendo provado para ser aprovado. Por quê? Deus nos constitui homens e mulheres para declarar, não, eu amo a Deus acima de todas as coisas.
E qual foi a resposta de Jó? Naquele dia tão sofrido, falência, ele perdeu tudo. Vocês não estão entendendo. Ele perdeu tudo, ele era muito rico. E aí, além do que, perde seus filhos. E qual é a resposta de Jó? Versículo 21, na parte A: saí nu do ventre de minha mãe e nu estarei quando partir. Ele falou assim, eu vim ao mundo sem nada e vou voltar para o mundo sem nada. E então, ele estava derrotando o argumento de Satanás. Não, Satanás, eu amo a Deus acima de tudo o que eu tenho. De tudo o que eu tenho, eu amo o Senhor. Depois chega a notícia dos filhos. E ele, qual foi a reação de Jó, gente? No versículo 20, Jó se levantou, quando o mensageiro fala que todos os filhos tinham morrido, Jó se levantou e rasgou seu manto. Depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração. Ele derruba o segundo argumento de Satanás: eu amo a Deus acima da minha família. O que ele fala? O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus. Então ele desbanca o diabo. Então quando vier alguma prova sobre as nossas vidas, se levante e fala: Satanás, é o Senhor na minha vida, antes de mais nada. Ainda que você está capenga, como ele estava, num luto terrível, arrebentado, com o coração destroçado, a vida daquele jeito. Mas Satanás não para aí. Ele é teimoso. E se nós formos para o capítulo 2, nós vamos ver que novamente houve essa reunião nos céus. Novamente o Senhor, nas regiões celestiais, reunidos com os anjos, Satanás aparece. E Deus instiga ele com a mesma pergunta: de onde você vem? Ei, eu não mudei minha agenda. Não, eu continuo vivo e ativo no planeta Terra. E Deus, novamente: você tem visto o meu servo Jó? Olha que homem que ele é. E descreve o currículo de Jó de novo. E você: mas também você quer o quê? Ele tem saúde. Ele tem. Tá bom, o homem pode levantar, segundo Eliana, pode levantar, trabalhar e conquistar tudo de novo. Deus falou assim: você pode tocar nele, mas não tire a vida dele. Gente, Satanás, ele é um ser limitado. Ele só faz aquilo que Deus permite. Por quê? Porque Deus é o Senhor da terra, Deus manda no céu e Deus manda no inferno. Deus manda no homem, Deus manda nos anjos e Deus manda nos demônios. Martinho Lutero já dizia que Satanás anda com uma coleirinha nas mãos de Deus. Ele vai só até onde Deus fala que ele pode ir, nem 1 centímetro a mais e nem 1 centímetro a menos. Ele é um ser limitado. O ilimitado e infinito é o nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Satanás vai, e o que ele faz? Ele toca na vida, na saúde de Jó. E ali Jó começa a ter tumores malignos. Imagine feridas purulentas, doídas. A palavra diz que ele pegava caco de cerâmica e raspava essas feridas para amenizar a dor, para amenizar o sofrimento. Da cabeça até a planta dos pés não tinha um lugar que não houvesse uma ferida. A esposa dele, outra área que foi afetada, olha para ele no versículo 9 e fala assim: você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Morre logo, homem. Para de sofrimento. Para que tanta coisa?
amaldiçoa a Deus e morre. Qual foi a resposta? Ao instrumento do diabo e mulherada. Qual foi a resposta de Jó no versículo 10? Você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Irmãos, o homem estava numa prova só. Imagina, perder tudo, perde os filhos e a saúde. Imagine Jó íntegro, não abriu a sua boca para falar isso aqui contra Deus. Muito pelo contrário. Agora, gente, pensa bem essa situação. Se somos nós no lugar de Jó, nós já estamos mobilizando o grupo das mulheres, o grupo de intercessão. Vai, ora igreja, ora porque a coisa está pegando, o negócio está feio, o negócio é isso. E ele simplesmente sentou no chão, porque aí chegam os amigos, olham para ele, não o reconhecem. Jó devia estar macérrimo, acabado, cheio de ferida. Eles de longe olham para Jó e não o reconhecem. Eles ficam 7 dias e 7 noites sentados com Jó, chorando e lamentando a situação de Jó. E Jó, como nós, ele faz 16 vezes as perguntas para Deus. Por que Deus? Por que comigo? Por que minha família? Por quê? E 34 queixas Jó faz para Deus. 16 porquês e 34 queixas. Nessa hora não tem como, gente. Por mais espiritual que você seja, por mais você quer uma resposta. Mas Deus não deu resposta para Jó. Qual foi o sinal? Nenhum. Qual foi a explicação? Nenhuma. A resposta de Deus foi o silêncio. Ou seja, Jó estava sofrendo sem explicação. Pior que a dor era o silêncio de Deus. Aí os amigos chegam e começam a falar: ai, Jó, você, aquela teoria, né? A teologia bem simples. Se você está sofrendo tanto assim, é porque você pecou e o teu pecado deve ser forte, deve ser grave. Você adulterou. Para você ser tão rico assim, você deve ter roubado órfãos e viúvas. Você deve ter mentido. E eles começaram a falar uma teologia de efeito e ação. E não era nada disso. Lembra? Deus estava permitindo que Jó estivesse passando tudo isso. Deus estava provando. Deus estava manifestando quem ele era na vida deste homem. E Jó saiu por cima, irmãos. Apesar de toda a dor, apesar de tudo aquilo que ele viveu, de tudo aquilo que ele sentiu, ele se manteve firme. Ele não blasfemou, ele não amaldiçoou, ele não se... desesperou, eu não sei porque a palavra não fala, mas com certeza alguma coisa, um sofrimento, porque questionamento vai haver. E aí o tempo passa, a gente não sabe, né, o que aconteceu, o que ocorreu nesse meio tempo. Mas se você for caminhando pelo livro de Jó, são vários capítulos, eles conversando, os amigos de Jó conversando. Quando ele está no fundo do poço, onde não tem mais nada para olhar, ele olha para cima. E ele fala: eu sei que o meu Redentor vive. Ele olha para o alto, ele olha para a única direção onde ele podia se apegar. Eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará. Você sabe? E por que nós nos desesperamos? Tem um lado humano? Tem. Mas nós precisamos saber, nós precisamos conhecer esse Redentor que está vivo, esse Redentor que se levanta a nosso favor, esse Redentor que é vencedor,
que está acima de todas as coisas. E ali, Deus, depois de todas essas áreas afetadas, de Jó estar arrebentado, Deus faz 70 perguntas para Jó. 70, Jó questiona 16 vezes com 34 queixas. Jó faz 70 perguntas que não tem resposta. Ô Jó, responda se você for capaz. Aí já é a partir do capítulo 38. Nós não vamos ler porque nós precisamos, Responda se você for capaz. E Jó não foi capaz de responder nenhuma das 70 perguntas. Porque ele falou assim: onde você estava, Jó? Quando eu lancei os firmamentos da terra. Onde você estava, Jó? Quando eu estabeleci as leis naturais. Onde você estava, Jó? Quando eu ordenei limites no mar. Onde você estava, Jó? Quando eu coloquei geada e tudo nos depósitos naturais. E ali Deus vai perguntando. E eu imagino Jó na cadeira, no chão, só que, abaixando-se, definhando que não tinha mais o que fazer. Gente, pensar que lá, quando Deus permite que Satanás ataque Jó, o bicho ficou sentado de braços cruzados, só esperando para dar aquela risada vitoriosa. E Jó respondeu, derrotando Satanás no sofrimento. Jó desbancou. Não, eu amo a Deus acima de qualquer coisa. Não há dinheiro, não há família, não há saúde, não há nada que me faça blasfemar ou amaldiçoar a Deus. Eu amo acima de qualquer coisa. E ali, Deus agora fala: então, Jó, já que você é tão sabichão, poderoso, então me responda. O que você pode responder para mim sobre essas coisas? E lá no versículo 42, irmãos, capítulo 42, perdão, capítulo 42, aí versículo 1. O que ele responde? Eu sei. Novamente ele fala: eu sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar seus planos. Eu sei. Aqui ele reconhece a onipotência de Deus. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei. O que você está sabendo do Deus que você entregou a sua vida? O que você sabe desse Deus Todo-Poderoso que está sentado na sala do comando do universo? Esse Deus que construiu, que criou todas as coisas. Leia Isaías 40. Eu amo esse capítulo, Isaías 40. Lá ele fala que Deus mede as águas dos mares na concha das suas mãos. Imagina todos os mares, rios, lagos, tudo cabe na concha da mão de Deus, do seu Deus. Pergunte a um astrônomo se ele sabe quantas estrelas existem no céu. Não, isso é impossível saber. Pois Deus sabe. E a todas Ele chama pelo nome. E quando Ele as chama, todas elas se apresentam. Os astrônomos chegaram a uma conclusão de que há mais estrelas no céu do que toda a areia na praia e no deserto do planeta. Esse é o Deus. Eu sei que o Deus Todo-Poderoso pode todas as coisas. Aí um Deus infinito, porque o universo não é infinito. Porque infinito é um atributo que só pertence a Deus. Só Ele é infinito, mais nada e mais ninguém.
O universo é finito. Agora, se alguém mediu ou não, eu anotei, fiz uma anotação aqui, que se fosse colocado em linha reta, seria 93 bilhões de anos-luz. O Júnior me passou um teólogo cientista, ele é demais, Adalto Lourenço. Que homem maravilhoso, né? E ele dá provas bíblicas para refutar científicas. E uma dessas é isso aqui. 9 trilhões e meio de quilômetros, irmãos. Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou e com o corpo glorificado, não foi? Agora imagina, ele se movia, ele entrava nas casas sem precisar abrir porta. Ele ia de um lugar para o outro, trasladado. Imagina a glória que é o corpo glorificado, esse que nós teremos. Agora, de toda essa extensão do universo, quanto tempo ele demoraria para ir, para assentar aos céus? Eu não sei, não quero saber, e não tenho raiva de quem sabe, não. Glória a Deus. Mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele falou assim, olha, quando estava para ser entregue, que Pedro pega uma espada e corta a orelha lá do oficial romano, do Malco, ele falou assim, guarda a sua espada, porque se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e Ele me enviaria, quantas legiões? 12? Não lembro, acho que 12 legiões de anjos. Você sabe quantos são 12 legiões de anjos? 72 mil anjos. Como esses anjos chegariam aqui no estalar de dedos, porque era só de Jesus pedir, eles já estariam aqui. Esse é o seu Deus. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. E nós estamos sendo atacados? Nós estamos sendo provados. Então se levante e comece a declarar o seu amor por esse Deus. Confie nele. Confie nele. Então nós estamos no universo, mas olha para nós. Diz que os bambambam da oftalmologia diz que nós temos, eu anotei, gente, porque eu não guardo nada. Espera aí, nós temos nos nossos olhos há 2 milhões de fios duplos encapados. Se não, 2 milhões de fios duplos, se não fosse isso, daria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. O nosso DNA, no nosso corpo, há cerca de 60 trilhões de células vivas. Onde está armazenada toda a nossa genética, todo dado do nosso organismo, a cor do seu cabelo, a cor do seu olho, a cor da sua pele, o seu temperamento, tudo. Se pegássemos todo o DNA do nosso corpo e colasse, daria um filamento de 20 milhões de quilômetros. E de volta da Terra à Lua várias vezes, ou 66 vezes da Terra ao Sol. Esse é o nosso Deus. Bem sei que tudo pode, Senhor, e os teus planos não serão frustrados. Os planos do Senhor na tua vida não serão frustrados. Na tua vida não tem acaso, não tem sorte, não tem olho gordo, não tem sexta-feira 13, mas tem um Deus Todo-Poderoso. Tem um Deus que tudo pode. Que nem um fio, olha que meu cabelo cai. Tem dia que tem uma peruca no chão. Mas nem um fio do meu cabelo cai sem a permissão dele ou sem que ele saiba. Um pardal, um passarinho, sei lá, o menorzinho pássaro não cai do seu ninho sem que ele permita ou saiba. Uma folha seca, que olha quanta folha, aquela ventania de ontem, quanta sujeira. Nada acontece
sem que Ele saiba. Por quê? Porque Ele tem um propósito de nos levantar como aquele que anuncia: eu amo a Deus acima de todas as coisas, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não importa o que Ele faz, importa o que Ele é. Eu o amo e eu o adoro pelo que Ele é. Quando nós começarmos a entender, começarmos a conhecer quem é esse Deus, porque lá em João, acho que 17:3 ou 3:17, uma coisa assim, fala que a eternidade é essa: conhecer a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho. Quando nós começarmos a entender, você vai ver que você não foi jogado num barquinho da tua vida, lá no mar das circunstâncias, com as ondas todas, cheio de onda, cheio de tempestade, para você morrer. Não. Se você conhecer esse Deus, você vai saber que a sua vida está nas mãos dele. Você vai saber que esse Deus que está no comando do universo quer comandar a sua vida. Por quê? Porque Ele te ama. E Ele quer que você o ame acima de qualquer coisa, independente daquilo que Ele tem feito, mas por aquilo que Ele é. Por isso, queridos, nós estamos no biênio da batalha espiritual. Não enxergue mais, não espiritualiza tudo, não. Tudo é demônio, tudo é... Não, é prova de Deus. Deus permitiu. E eu vou passar por essa prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Amém? E Ele é poderoso, e você vai experimentar a vitória. Não sei se vai ter sabor de mel, porque a vitória não é o que quero, é a vontade dEle. Vamos ficar em pé e eu quero orar por você. Quero colocar sua vida, eu não sei quantas áreas da sua vida está sendo afetada, porque a de Jó foi a física, a financeira, a espiritual, a emocional. Nós temos fraquezas, por mais livros que você conheça, que você saiba de autoajuda, livros que te ensinam a ficar rico assim, ó. A Bíblia fala que nós somos fracos. Esses livros falam que nós somos fortes, mas a Bíblia do Senhor fala que nós somos fracos. Nós temos fraquezas morais. Nós fazemos aquilo que nós não queremos, como Paulo declarou. Nós temos fraquezas físicas. Gente, vai passando o tempo, você não tem firmeza nas pernas, você não tem, por mais cosmético que você usa, por visita a cirurgião plástico, não adianta, porque as rugas estão ali, ó. Cabelo branco, diz que cada cabelo branco que aparece é a morte te chamando para um duelo. Não adianta, tem. Nós temos fraquezas espirituais, o pecado que insiste, o pecado, porque há uma luta dentro de nós, a nossa carne e o nosso espírito. Nós vamos passar por prova, sim, mas em tudo, glorificando a esse Deus Todo-Poderoso, que é o Criador de todas as coisas e que está no comando de todas as coisas. Eu quero que você ore agora e entregue a área que está sendo provada nesse instante. A dificuldade que você tem passado, seja por financeira, seja a área que for, que você coloque agora diante do Senhor, fala: Senhor, eu quero te amar acima de toda dificuldade. Eu quero te amar pelo que o Senhor é, não por aquilo que eu tenho. Me dá força, Deus. Vai declarando ao Senhor, vai colocando diante do altar dele, seja a tua família. Nosso Deus, eu cantarei, grande é nosso Deus, então verei quão grande é nosso Deus. De idade levanta
apresentar, Senhor, cada área que foi colocada agora diante do teu altar. Seja família, seja financeira, seja saúde, seja física, seja ministerial, seja espiritual. Eu quero colocar agora diante do teu altar aquelas áreas que nós estamos sendo provados. Pai, em nome de Jesus, que dos nossos lábios possam sair que o nosso amor e o nosso coração está colocado no Senhor. Que nós, assim como Jó, podemos declarar: bem sei que o meu Redentor vive e que Ele se levanta a meu favor. Eu quero colocar cada vida, Senhor, cada família aqui representada, para que através dos nossos lábios nós possamos declarar quão grande é o seu nome. Nós chamamos, Senhor, nós chamamos acima de qualquer coisa, e não há nada, como diz a tua palavra, que possa nos separar do teu amor. Por isso, fortaleça-nos na nossa fé, em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar por um instante. Irmãos, como que o nosso Deus é grandioso, é glorioso, é poderoso. E como é bom sabemos que hoje nós podemos chamá-lo de Pai. Eu gostaria que nesse momento os pais se levantassem. Só os pais. Se é avô, é pai, né? Vai. Os pais se levantassem. Eu tenho uma frase que eu tenho carregado e meditado nela. Ser pai é a oportunidade que temos aqui na terra de demonstrar o amor do nosso Deus para os nossos filhos. É a oportunidade que temos aqui nessa terra de demonstrar o amor do nosso Deus, do nosso Pai, para os nossos filhos. E mesmo com as dificuldades e os desafios que temos como pais, nós carregamos nos ombros a responsabilidade de sermos exemplo e a maior referência para os nossos filhos. Nós não podemos terceirizar. Nós não podemos terceirizar esse papel diante dos nossos filhos. Eu estava assistindo um documentário do Billy Graham, e não sei se você já teve a curiosidade de assistir, está lá no Prime. Por favor, se você tiver a possibilidade, assista. E uma das filhas do Billy Graham, no culto fúnebre de seu pai, diante de diversas autoridades, ex-presidentes, governadores e diante de multidões, porque estava sendo transmitido, ela disse uma frase. Eu estava com a Gabi na sala, e essa frase eu achei assim fantástica, porque ela disse o seguinte: meu pai não era Deus, mas me mostrou quem Deus era. A minha oração é que os nossos filhos possam nos enxergar assim, nesse tempo, nessa geração, observando como tratamos eles, a nossa família, a esposa, os nossos negócios, o serviço, o falar com as pessoas à nossa volta, o pedir perdão quando for necessário, as tarefas da nossa casa para não sobrecarregar a nossa esposa, e principalmente, como nós amamos a Deus e a Igreja de Jesus. E são situações diárias que os nossos filhos, em todo o tempo, eles estão aprendendo com a gente. Como eu disse uma vez numa conversa, e eu já falei isso aqui, os nossos filhos terão outras referências ao longo da vida, mas a gente precisa
ser diante deles a maior de todas. Senão, teremos falhado. Se o youtuber for a maior referência do teu filho, até mesmo a gente como pastor for a maior referência do teu filho, você falhou. Se o professor da universidade for a maior referência do teu filho, alguma coisa precisa melhorar em nós. Deus tem nos chamado para que sejamos a maior referência dos nossos filhos. E um versículo que eu queria compartilhar com você, pai, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, onde Jesus vai dizer assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Pai, nós somos homens fortes e cheios do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Será que você pode falar isso para você mesmo? Eu sou homem e sou cheio do Espírito Santo. E a nossa vida precisa brilhar diante dos nossos filhos e diante desse mundo. Nós precisamos mostrar para essa geração confusa e cada vez mais feminista que o nosso papel não diminuiu, que nós não perdemos o valor e que nós somos a maior referência de homem e pai para os nossos filhos e para a nossa família. E mesmo que alguns de nós, diversas histórias estão aqui reunidas, mesmo que algum de nós não tenha tido um bom exemplo ou não tenha tido a oportunidade de conviver com seu pai como gostaria, por N motivos, hoje, você como pai, você tem a referência e você tem a oportunidade de escrever uma história diferente para o seu filho e para a sua família. Eu sei que para as mulheres também que estão aqui, talvez você não tenha tido um exemplo de pai terreno como você gostaria. Mas eu quero dizer que nesta manhã, que há cura para o nosso coração. Que há cura para o nosso coração. Talvez você, homem, você, pai, tenha levado para o seu filho apenas aquilo que você recebeu, talvez quase nada. Mas eu quero dizer que você tem um pai no céu. Quero dizer que você tem um pai com quem você pode aprender, um pai que tem te dado a oportunidade de escrever uma história diferente. Eu quero dizer que você nessa casa também você tem um pai. Você não está sozinho. Nós aprendemos uns com os outros. E nós nos tornaremos para os nossos filhos a maior referência deles nessa terra. Referência de como amamos a Deus, como servimos a igreja, como tratamos nossos negócios. Nós oramos para que a nossa geração cresça em graça e conhecimento do Senhor. Você pode dizer amém, pai? Você carrega isso sobre os teus ombros. Então, nessa manhã eu quero dizer para todos nós: seja homem, seja luz, seja pai. Você carrega essa responsabilidade. Feliz Dia dos Pais. Igreja, aplauda esses pais. Vocês são dignos. Fiquem de pé. Não senta ainda não, a não ser que você esteja com a perna cansada. Mas aguenta um pouquinho aí. Imagina que você está no estádio de futebol torcendo para o seu time. E o estádio está lotado, você não ia ter oportunidade de sentar. Mesmo com o joelho operado, viu, Júlia? Vocês vão receber uma homenagem agora simples aqui das crianças. E depois, nós queremos entregar para vocês uma lembrança que foi preparada com muito amor e muito carinho. Lembre-se disso. Você tem a oportunidade, você é uma referência do amor de Deus nessa terra. Amém? Nós vamos começar com uma pequena homenagem que eles fizeram, gravada para os pais. As crianças podem olhar para o telão também. Não, já segura. Olha só. Faz uma coisa. Vai gravar. Pai, nós chamamos. O som tá ruim, gente. A gente gravou agora no celular, mas dá para entender, papai, nós chamamos. Parabéns, papai. Feliz Dia dos Pais. Te amo.
Dia dos Pais. Te amo, papai. Manda beijo. A Lavina, manda beijo. Papai, te amo. Papai, te amo. Você é o melhor papai que tem. Papai, te amo. Pai, te amo. Te amo, papai. Te amo, pai. Feliz Dia dos Pais. Te amo. Olá, papai. Feliz Dia dos Pais. Um beijão do Lourenço, da Aurora, do Nicolas. Amamos você. Ó. Tem criança que é mais tímida, gente, não quis gravar nem tirar foto, mas o amor é o mesmo pelo papai. E a gente está estudando uma série sobre a importância da palavra de Deus, que a palavra é a luz. E foi justamente coincidência, mas são essas cristocidências, o presente do Dia dos Pais, falando sobre a luz, como o pai reflete a luz de Deus, né? Então agora as crianças querem declamar um versículo para toda a igreja, falando realmente da palavra e da luz, amém? Os papais podem continuar de pé, que vocês vão receber uma lembrancinha. As crianças podem vir aqui, podem descer, pode abraçar o papai e a mamãe, depois tem que pegar o cartão lá na salinha, né? Os papais continuam de pé. Não, só vocês. E os meninos maiores vão entregar, As crianças podem ir com os papais e os maiores vão entregar para todos os papais aqui da igreja uma lembrança que vai lembrar você sempre que você é luz na vida da sua família, porque você reflete o amor de Deus, amém? Pessoal, nosso café especial do Dia dos Pais ainda está servido. Então, ao término do culto, você não vai embora. Você ainda vai participar dessa mesa maravilhosa que foi montada com muito amor para vocês. Meus irmãos, e só lembrando, tá, queridos? Semana a programação segue normal. Segunda-feira temos aqui a reunião das mulheres. Na quarta-feira o nosso culto de ensino. E eu espero te encontrar em uma dessas reuniões no nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé para a gente orar. Irmão, Deus é bom demais. Você é um pai excelente, um pai maravilhoso. Existe uma honra sobre a tua vida. Amém? Vamos orar, Pai, nós te agradecemos pelo culto, te agradecemos, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor. Obrigado, Deus, porque nós comemoramos hoje o Dia dos Pais e sobre nós existe a tua paternidade. Pai, nós amamos o Senhor porque tu és o nosso Pai, tu és o nosso Deus e não temos outro além de ti. Pai, a minha oração é que cada família aqui desfrute de um dia maravilhoso, um dia de comunhão. Pai, eu oro para que aqueles que precisam de cura nessa área sejam curados no nome de Jesus. Pai, que cada um tenha uma experiência com a tua paternidade. Pai, nós oramos e abençoamos a tua igreja no nome de Jesus. E nós declaramos que sobre nós não vale encantamento, nós declaramos que sobre nós não vale nenhum intento das trevas, que sobre nós está a bênção do Senhor. Pai, nós declaramos que sobre nós brilhará o teu rosto. Pai, tudo que fizermos prosperará, nós avançaremos com a bênção do Senhor. Nós declaramos que o teu amor, Pai, que a paz que só há em Jesus Cristo e a consolação do teu Espírito está em nossa vida, está sobre nós. E nós declaramos essa verdade sobre nós e declaramos que teremos uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, não vá embora sem antes cumprimentar pelo menos 15 pessoas, amém? Aplauda Jesus, Deus te abençoe. Gente, eu fiquei sozinho nas palmas. Vamos lá, aplauda Jesus, gente. Amém. Oh, glória. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa. You are the peace
peace in my troubled sea. In the silence you won't let go. In the questions your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea.